Ok, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Se todo mundo estiver, só me confirme aí, está chegando bem o som? Eu não estou sabendo se o som está entrando bem aí. Está chegando bem aí? Ok. Então, eu estou sabendo aqui, já pelo meu retorno, de que o som chegou bem. Então, cumprimento a todos, recebam o meu abraço fraterno, alegria estarmos aqui reunidos. Um grande abraço para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Desculpem qualquer falha da técnica, mas o ideal é a gente simplesmente continuar trabalhando, servindo, operando em nome do bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça sempre, que o amor seja a nossa meta e a nossa realização. Vamos conversar um pouco aqui acerca de Allan Kardec e o magnetismo, porque quantas vezes a gente pensa que Allan Kardec nem falou muito nisso. Mas se nós começarmos tomando o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrá-lo dizendo que, quando começou a escrever o Livro dos Espíritos, já contava com 35 anos que ele era magnetizador. Agora, nós podemos entrar nas suas obras. Por que isto é relevante ele ter dito isto? Porque mostra que ele não lidaria com este assunto como uma criatura que não tivesse experiência, conhecimento, que não tivesse dados ou base para fazer essa abordagem. Ele tinha, mas ele não era 35 anos de magnetizador teórico, ele era 35 anos de magnetizador que realizava, e ainda mais, que teve a oportunidade de ser socorrido pelo magnetismo e pelo sonambulismo, porque ele teve um problema de visão que quase o deixou cego. E foi uma sonâmbula que, usando técnicas magnéticas, conseguiu reverter o seu problema de quase perda de visão. Então, muito bem, dando um salto na sua obra para depois retornarmos ao Livro dos Espíritos, vamos à sua segunda obra, o Livro dos Médiuns, onde no capítulo 17, item 211, ele nos diz o seguinte: indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. O que Allan Kardec queria propor para nós? Que todas as vezes que nós fôssemos realizar qualquer coisa e que esta coisa precisasse de um saber, então era fundamental que a gente estudasse previamente a teoria. Como, por exemplo, a gente está vendo aí a parte de aplicação de aulas à criança. Como é que alguém pode dar aulas se não tem nenhuma noção pedagógica de como é que se faz isso? O ideal é que a gente tenha pelo menos uma noção da teoria, do procedimento de professores e depois um bom conhecimento também da teoria que vai ser abordada, porque você dá aula de matemática sem saber matemática é terrível. Eu tenho um amigo que ele se propôs a ser professor de inglês sem nunca ter estudado inglês. A única coisa que ele sabia de inglês era que existia uma diferença entre o inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra. E ele, na primeira aula que ele foi dar, ele foi dizer os pronomes pessoais, e aí ele disse I, you, she, it. Um aluno levantou a mão e disse assim: professor, eu acho que o senhor está com a pronúncia totalmente equivocada. E ele disse: não é bem isso, eu posso saber onde foi que você estudou, qual é o tipo de inglês que você estudou? E o aluno disse: eu estudei inglês dos Estados Unidos. Ele disse: então é por isso, porque o meu inglês é da Inglaterra. Ou seja, você termina passando vexames porque não conhece previamente a teoria. Allan Kardec, portanto, quando nos propôs isso, ele propôs que a gente conhecesse a teoria. E a teoria de Allan Kardec, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que está somente em 5 obras básicas, vai muito mais além. Vai em livros que fala das instruções, fala das suas viagens e fala das suas experiências que estão relatadas todas na Revista Espírita. Como é, pergunto eu, como é que a gente pode dizer que conhece a base kardeciana se a gente não conhece a Revista Espírita?
Então, é um desfavor a gente dizer que vai estudar espiritismo sem ter noção desse estudo mais profundo. E depois, para que a gente entenda esta parte mais técnica do magnetismo, que ele era especialista, é preciso que a gente conheça os seus principais originários, que foram Mesmer, o Marquês de Pusseguir, que ficou conhecido como o pai do sonambulismo, o sábio Deleuze, quem deu esse nome a Deleuze, esse apelídio, foi o próprio Allan Kardec, que chamou de sábio. O Barão de Poté, que foi aquele homem que teve a maior bibliografia e a maior e melhor experiência em magnetismo em França e na época de Allan Kardec. E ainda tivemos um homem extremamente valoroso chamado Charles Lafontaine, que ousou fazer curas na frente de milhares de pessoas. E o melhor é que ele pedia que os doentes fossem acompanhados de seus médicos. E como ele fazia isso em países diferentes, países inclusive onde ele nem sequer sabia o idioma, mostra que ele realmente tinha um grande domínio. Então, como é que a gente vai falar de um assunto se a gente não conhece? O senhor Allan Kardec conhecia todos esses homens, muitos deles ele chegou a conhecer pessoalmente, por exemplo, o Barão de Poté foi seu mestre, foi seu orientador e depois foi seu colega, porque no princípio o Barão de Poté não queria aceitar a ideia do espírito, mas no final ele reconhece, numa de suas últimas obras, que a presença do espírito é fundamental na ação magnética. Mas vamos agora voltar para a primeira obra de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na questão 33. Ele pergunta se a mesma matéria elementar, ou seja, a matéria básica, aquela que dá origem a tudo, se ela é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as qualidades. E a resposta foi um clássico sim, acrescido de, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, ou seja, o princípio, inclusive, é holístico, porque se tudo está em tudo, esse é o holos. Como é que a gente passa sem essas informações? Mas onde é que está isso? Em O Livro dos Espíritos. Por que eu destaco? Porque algumas pessoas insistem em não querer ver o que está na obra fundamental do Espiritismo, que é O Livro dos Espíritos. Sim, essa matéria fundamental, ela cria as condições para mudar tudo. Mas o comentário que Allan Kardec colocou a esta questão, e olhe bem, questão 33, logo no início do Livro dos Espíritos, o comentário é exemplar. Ele diz assim, este fenômeno, o fenômeno que uma substância elementar ela pode adquirir várias transformações, ele explica um fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Aqui Allan Kardec entrou num ponto-chave. Água magnetizada. Que esta água ela pode ser modificada e adquirir, inclusive, outras potências, outras substâncias, outros padrões. Mas o que isto simbolizaria para a gente se nós ficássemos só nisso? Ele continua no seu comentário. Desde que não há mais do que um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, isso tudo é o comentário de Kardec na questão 33 do Livro dos Espíritos. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria, ou seja, tudo está em tudo. E ele completa. Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Então, se é pela vontade que a gente dirige isso, por que a gente não tem conseguido? Certamente o quesito que está em falta é a vontade. A gente duvida muito, a gente questiona muito. Enquanto Jesus diz, vai e cure, a gente diz, a gente não pode prometer cura a ninguém. Uma medida de precaução, reconheço, mas não é a medida que Jesus propôs.
A proposta de Jesus foi ousada. Vá e cure. E ainda, para não ficar dúvidas, ele disse, limpe feridas, restitua vida aos mortos. Uau! Jesus, então, foi muito corajoso, porque a proposta que ele não era a proposta para ele fazer, porque ele já fazia, era a proposta para os seus discípulos e seus seguidores fazerem. Mas hoje a gente se depara com uma informação totalmente diferente. A nossa vontade é fraca. É tão fraca que ela é vacilante. Vamos ver o que é que dá para a gente fazer, não sei se é possível, vamos confiar nos bons espíritos. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Vamos fazer aqui uma análise, ou até uma psicanálise dessa expressão. Vamos ver o que é que Deus permite, o que é que os espíritos podem. Eu estou dizendo o que implicitamente? Que eu não tenho capacidade de fazer. Se eu não tenho capacidade de fazer, eu implicitamente estou dizendo também que não tenho essa vontade. Então, a gente já começa a se descompensar dentro da proposta fundamental, que é a da força da vontade, que muitas vezes a gente não executa com o potencial que seria de se esperar para a gente. Continuando, na questão 424 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca uma outra situação extremamente curiosa e que eu tenho convicção de que grande parte de nós, nas casas espíritas, já nos deparamos com essa situação. Alguém está para morrer. E aí a medicina às vezes já desenganou, a gente já tentou, a pessoa às vezes até já teve parada respiratória, cardiorrespiratória, e o fim chegou. E de repente há uma sobrevida. No meio espírita moderno, contemporâneo, se diz houve uma prorrogação de vida ou uma moratória. E, obrigatoriamente, a gente faz uma associação de que essa prorrogação, essa moratória foi dada pelos espíritos e que os espíritos fizeram tudo. Muito bem, na questão 424 do Livro dos Espíritos, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Ou seja, Allan Kardec não queria que os espíritos dissessem assim, chegada a hora a pessoa morre. Não. Ele disse assim, que se ninguém fizer nada, a pessoa definitivamente morre. Mas se alguém fizer alguma coisa, é possível? Então veja que era uma pergunta intrigante, tanto para os espíritos, como nós já fizemos isso. Quantas e quantas vezes a gente já se deparou com essa hipótese da moratória e acreditando que a moratória é apenas um toque do mundo espiritual? A resposta é dos espíritos. Isso é bom que fique bem destacado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, já teve quem dissesse assim, não, mas a opinião de Kardec, ele ainda não era tão seguro. Então, muito bem, aqui são os espíritos que estão respondendo. Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Ou seja, já naquela época, que não haviam as UTIs que nós temos hoje, já acontecia isso de muita gente estar prestes a morrer e era recuperado. Mas a gente poderia pensar que ele está dizendo isso em termos de recuperação clínica medicamentosa ou cirúrgica ou uma interferência material. Vamos lá. Como é que eles dizem? O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Sim, você pode pegar o Livro dos Espíritos, porque eu estou literalmente lendo aqui o texto. Na tradução de Guilhom Ribeiro, é literalmente do jeito que eu disse. Sem dúvida, muitas pessoas são salvas já de última hora. E quem que salva? O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes, portanto, não é sempre, porque tem coisas que nem o magnetismo pode resolver. Então, muitos casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação, e eu quero chamar a sua atenção para este trecho dessa frase. Porque restitui ao corpo
o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Por que eu quero pontuar isso assim de uma forma bem enfática? Porque no nosso meio espírita, surgem espíritas que, por algum motivo, preferem gerar uns pequenos desentendimentos. Que quando a gente olha de fora à primeira vista, parece que não, isso foi só um ajuste de interpretação, não é bem assim, o intuito não é de necessariamente dificultar o entendimento, e a gente fica naquela humildade de entendimento, de perceber de uma forma diferente. Muito bem. Só que esse tipo de argumento já chegou num ponto perigosíssimo. Qual é o ponto? O ponto de dizer que o senhor Allan Kardec mudou de ideia e que não existe fluido vital. Percebam bem isso que eu estou a falar, porque esta ideia ela já está disseminada muito mais longe do que a gente se dá conta. Então, nós temos alguém a dizer a quatro cantos que o fluido vital não existe e que Allan Kardec mudou de ideia a respeito disso. Portanto, primeiro ponto, quem usou a expressão fluido vital, conforme você ouviu quando eu li no Livro dos Espíritos, quem usou a expressão foram os espíritos. Logo, se alguém teria que mudar de opinião, não seria o senhor Allan Kardec, mas sim os espíritos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fluido vital, dizem eles, não é o que mantém a vida. Olha o que é que os espíritos disseram. Restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta. Quem é que fez essa restituição? O magnetismo. Mas qual magnetismo? Nesta expressão aqui, alguém quer dizer é o magnetismo espiritual. Sabe por que não é o magnetismo espiritual? Porque este fluido vital que falta ao corpo, é bom porque a expressão está muito clara, o fluido vital que falta ao corpo é um fluido vital de um encarnado, ou, como a gente diz, o fluido vital humano. Logo, alguém intercede magneticamente para que as circunstâncias do organismo do enfermo reajam e, nesta reação, ganhe a chamada moratória, ou, mais do que isso, retome a sua vida normal e singularmente. Então, Allan Kardec tinha vinculação com o magnetismo? Muita. E se não tivesse, talvez ele nem tivesse percebido certas nuances. Talvez ele não tivesse feito aquele comentário na questão 33, e ele aqui entendeu tanto a questão 424 que ele não comentou. E ele não comentou por quê? Porque ele achava que estava correto, como de fato está correto. Então, vamos em frente. No Livro dos Espíritos, na questão 483, ele perguntou qual era a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em alguns indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. Fazendo uma pontuação. À época de Kardec, havia esse fenômeno que era relativamente comum, chamado de os convulsos ou os convulsionários, em que uma pessoa entrava em surto, em crise, normalmente em crise sonambúlica, e começava a se debater e perdia a consciência. E quando alguém chegava perto, entrava também naquele misto de convulsão. E aquilo se tornou literalmente um misto de magnetismo, forças magnéticas, com influências espirituais, portanto, uma fusão de magnetismo e mediunidade, de uma forma, muitas vezes, violenta e descontrolada. E uma das características dos convulsos ou dos convulsionários é que eles se machucavam, porque os fenômenos eram muito exuberantes, caíam, se machucavam, se fraturavam, e nenhum acusava a menor dor. Era como se o registro sensório tivesse sido apagado. Allan Kardec, então, pergunta o que acontece com essa insensibilidade física.
E os espíritos respondem pontuando com toda correção. Em alguns, portanto, não são em todos, é exclusivamente efeito do magnetismo. Quando eles diz exclusivamente efeito do magnetismo, ele está colocando de fora as outras possibilidades, inclusive as mediúnicas. É exclusivamente efeito do magnetismo. E aí eles detalham: esse magnetismo atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Então, isto está em um livro dos Espíritos. E como é que a gente fica agora? Como é que a gente anda se a gente não percebe isto? Porque se eu estivesse aqui trazendo exclusivamente textos da Revista Espírita, como eu inclusive preferiria, por serem mais detalhados, alguém poderia dizer, mas eu não li livro da Revista Espírita, eu acho que Allan Kardec só é valioso mesmo no Livro dos Espíritos. Sim, estamos aqui com o texto do Livro dos Espíritos. E no texto do Livro dos Espíritos, ele está dizendo que esse fenômeno é muitas vezes apenas a ação do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso. Atua como? Do mesmo modo que certas substâncias. Então, ele pode atuar tirando dor, ele pode atuar intensificando reações, tipo batimentos, diminuindo batimentos, respirações, e, enfim, uma variedade enorme de ações. Mas o que fica ressaltado para a gente? Se a gente tem lido isto com mais cuidado, há mais tempo, com mais critério, quando a gente chegasse aqui e dizer efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, a gente poderia ter parado e pensar assim: tem muitas patologias no sistema nervoso? Tem muitas patologias, então, que talvez a gente devesse tentar o magnetismo. Quem sabe se a gente se aprofundasse no magnetismo e começasse a buscar um viés de ação no sistema nervoso, será que, por exemplo, a gente não já teria avançado um pouco nas pesquisas do Alzheimer? Ou mesmo das escleroses? Quantas dores existem por trás das escleroses? Quantas dores existem, ou quantos traumas por conta do mal de Parkinson? São todos males associados ao sistema nervoso. E a gente ficou a ver navios, porque não prestamos atenção à própria informação que os espíritos nos deram no livro fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E como que se isso tudo não bastasse, a gente chega numa questão crucial, a questão de número 555, em que Allan Kardec perguntou qual era o sentido que se deve dar ao qualificativo de feiticeiro. Às vezes eu fico até pensando o que Allan Kardec queria saber. Será que ele tinha tantos feiticeiros em seu derredor para querer saber o que a gente poderia dizer? O que de fato quer dizer feiticeiro? Qual é o sentido disso? E os espíritos, então, deram uma resposta que mais uma vez, deixa a gente um pouco preocupado. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, portanto, pessoas de boa fé, de boa índole, e que gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como essas pessoas fazem grandes coisas, geralmente incompreensíveis, elas são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Então, os espíritos primeiro deram uma interpretação do lado positivo dos feiticeiros. Então, os feiticeiros são aquelas pessoas que têm boa fé, e eu sempre costumo dizer isso, eu sou um indivíduo de boa fé, que tem força magnética, eu tenho força magnética, eu sou magnetizador desde criança, e que tem dupla vista, ele nem diz ele diz ou tem dupla vista, eu também tenho dupla vista. Então, eu tenho boa fé, sou magnetizador, tenho dupla vista, logo, em termos técnicos, eu sou feiticeiro.
mas um feiticeiro do bem. A gente nem lê isso desse jeito porque a gente se espanta. Então, muita gente lê essa questão aqui e passa por cima. Allan Kardec, ao contrário, ele preferiu fazer um comentário. E esse comentário diz que o conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências? Magnetismo e espiritismo, que ele já tinha abordado no início do seu comentário. Espiritismo e magnetismo. Quem tem o conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, aí está a estreita ligação entre espiritismo e magnetismo. Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Será que a gente se prende mais às ridículas crendices do que a essas coisas sérias que ele chamou tanta atenção? Espiritismo e magnetismo são uma só ciência. Espiritismo e magnetismo revelam o que é possível e o que é impossível. Revela o que está nas leis da natureza, como deixa totalmente claras as ridículas crendices. Mas o que é que muitas vezes a gente assiste? É essa postura de ridícula crendice. Por quê? Porque nós não vamos nem na base, e aí eu quero voltar aqui para o começo. Todo aquele que queira evitar os percalços do caminho, comece pelo estudo prévio da teoria. E a nossa teoria melhor explicada, ela está em Allan Kardec. Por quê? Porque ele fez a fusão do espiritismo com o magnetismo. Então, a gente não pode ficar de fora. Na continuação do seu comentário na questão 555, ele diz ainda: ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que, na verdade, não passam de uma. Então, ele reforça a ligação do espiritismo com o magnetismo. Algumas pessoas sofismam em cima disso. Não, mas eles estão falando assim, é o magnetismo psíquico, é como esse magnetismo que todos nós temos, e aí falamos assim com voz mansa, mas o intuito não é necessariamente de tornar a coisa branda e suave, mas simplesmente de desconfigurar. Coisa que o senhor Allan Kardec não fez, e de uma certa forma, ele não permitiu que a gente assim procedesse. Esse último comentário está na Revista Espírita, mas qual Revista Espírita? De março de 1858. Você se lembra do Livro dos Espíritos quando foi? Abril de 1857. Em março de 58, portanto, menos de um ano depois, ele reafirmou o vínculo entre o espiritismo e o magnetismo. E aí você acha que ele poderia ter mudado de ideia? Poderia. Mas olha bem o que é que ele anotou também. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm num impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Então, isto daqui, Allan Kardec veio confirmar o que ele tinha comentado lá no Livro dos Espíritos, questão 555, que ele pontua novamente um ano depois, na Revista Espírita de março de 1858, e agora ele vem e fecha de novo o mesmo quesito. E onde é que estava isso? Estava na Revista Espírita de janeiro de 1869. Se você tem boa memória, 2 meses depois, Allan Kardec desencarnou. Então, em janeiro de 69, ele reafirmou o vínculo do espiritismo com o magnetismo. Portanto, ele fez esse vínculo lá a partir da questão 33 do Livro dos Espíritos.
E veio consolidando tudo ao longo, no livro A Gênese, pelo amor de Deus, o tanto que ele fala de magnetismo, de fluido vital, de princípio vital. Então, ele atravessa em praticamente todos os anos de Revista Espírita, foram 12 anos. Tem artigos que falam de magnetismo, de sonambulismo, de fluido vital, de interferências por conta desses elementos. Tudo isto se passou e chega agora em janeiro de 1869, Allan Kardec vem e traz para a gente essa reafirmação. Eu tenho a impressão de que meu microfone não estava colocado no lugar correto, por isso que eu estou dando uma ajustada nele aqui para ele ficar com a captação melhor. Espero que tenha melhorado um pouco para todo mundo. Então, retomando, quando a gente se propôs a falar de Allan Kardec e o magnetismo, a gente queria mostrar que não é um gostar do assunto ou desgostar do assunto. Não é dizer, mas não é bem assim, é bem de outro jeito. Não, foi tudo muito claro. E eu usei aqui, basicamente, o Livro dos Espíritos, e, obviamente, para fechar a questão 555 do Livro dos Espíritos, eu fui buscar 2 exemplares da Revista Espírita. Um no começo, março de 1858, e um no final, janeiro de 1869. Mas se a gente vai lá no Livro dos Médiuns, e a gente chega lá no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, nós vamos encontrar aqui uma explicação que vai bater com aquela questão 33 que a gente começou. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. Qual é o fato? O da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Realmente, ele tinha falado lá que era uma ação da vontade do magnetismo, mas ficou em aberto de quem seria essa vontade. E olhem bem, isso aqui está agora no Livro dos Médiuns. O espírito atuante na magnetização da água é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre. Que não quer dizer sempre, é quase sempre. Quase sempre tem um espírito atuando enquanto você está magnetizando, mas pode ser que não tenha. Ele quem? Quem está sempre presente. Quem é que está sempre presente? O espírito atuante, que é o do magnetizador. Então, o magnetizador, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então, quem faz isso é o magnetizador. E ele complementa a explicação. Ora, desde que ele, o magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo do corpo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aqui, o assunto tecnicamente fica fechado. Quem magnetiza a água é o magnetizador. Mas 90% ou mais das casas espíritas deixam que os espíritos magnetizem as águas. Mas se precisar de magnetismo humano ou de fluido vital, está faltando alguém doar esse fluido, porque ele não é peculiar aos espíritos desencarnados. E a gente não se deu conta disso. E aí a gente ficou num padrão que termina fugindo do padrão clássico proposto por ninguém menos do que o senhor Allan Kardec. E quando ele termina dizendo efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida, esse adjetivo aí, esse advérbio convenientemente, implica em outras coisas. Implica diretamente no para você agir com conveniência, você tem que saber o que você está fazendo.
E para você saber o que está fazendo e não cometer equívocos, você tem que estudar previamente a teoria. E a teoria para você trabalhar magnetismo é a ciência magnética. Então, como é que a gente tem conseguido fugir disso tudo? Fugimos porque, de uma certa forma, nos descuidamos. Não lidamos com o zelo que a obra de Allan Kardec pedia. Mas continuemos. Ainda no livro dos médiuns, no item 175, quando ele está conversando sobre a mediunidade curadora. Mediunidade. Então, vejam bem, ele vai falar, neste texto, da mediunidade de cura. Ok? Se você tem dúvida, anote Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 175. A magnetização ordinária, diz Allan Kardec, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Ele já começou definindo aqui o que é uma terapia magnética. É um tratamento seguido, regular e metódico. Então, ele tem que ter uma sequência, uma regularidade e um método convenientemente agido. Percebem? No caso em que apreciamos a mediunidade curadora, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Por que inteiramente diverso? Vamos ver aqui o que é que ele disse que é inteiramente diverso. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo em si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, quer dizer, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros. Por que Allan Kardec chamou a atenção disso? Como a dizer, precisamos desenvolver o magnetismo porque médium desse jaez é raríssimo. Então não adianta ficar esperando que surjam. O ideal é a gente ir desenvolvendo as potências que a gente tem e que são peculiares ao próprio desenvolvimento do magnetismo. A gente tinha parado lá no Livro dos Espíritos, na questão 555. Vamos ver agora a questão 556, a seguinte. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. O que é contato? É tato. Será que alguém só tocando alguém pode curar? Os espíritos então responderam para Allan Kardec. A força magnética pode chegar até aí. Quando esta força ela é secundada pela pureza dos sentimentos, primeiro ponto, e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Opa, então a minha evocação ela está no meu ato. Eu tenho que ter bons sentimentos, pureza neles, e tenho que ter um ardente desejo de fazer o bem. E isto atrai os bons espíritos, que possibilitam uma manifestação mais ampla. Significa dizer, mais uma vez, de que a força magnética também está aí no toque. Ao contrário do que muitos espíritas, os espíritos não proibiram o toque. Eles simplesmente disseram que o toque, somente o toque para curar, é algo que não é tão simples. Mas se você analisar enquanto técnica ele pode estar no meio de algumas terapias. Mas seria inconveniente? Será que não seria imprudente? Depende da confiança que a gente tenha nas pessoas. A gente condena tanto sem nem ao menos saber quais são os sentimentos. Teve um filme, que agora eu não vou me lembrar o nome, em que o personagem ele era condenado
porque um programa detectava que ele tinha a intenção de matar. Então, antes que ele matasse, ele era condenado pelo crime que ele não fez. E isso, num primeiro momento, pode parecer muito lógico, mas num segundo momento a gente vê que isso pode gerar equívocos. Porque quantas vezes a gente muda de opinião na última hora? E, se isso não é detectado, a mudança de opinião perdeu peso, ficou o peso maior da primeira opção. É preciso que a gente tenha mesmo uma firmeza na pureza dos sentimentos e um objetivo muito ardente em fazer o bem, porque aí sim a gente conta mesmo com essas forças superiores e forças magnéticas. Voltando ao livro dos médiuns, agora no capítulo 14, item 176, portanto, um item à frente do que a gente tinha visto. Na segunda questão que Allan Kardec faz aos espíritos, ele diz, ele não pergunta, ele diz: entretanto, o médium é um intermediário entre o espírito, entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, foi o que Allan Kardec concluiu, porque já que o magnetizador ele tira a sua energia de si próprio, então ele não depende nem de espírito, nem de ninguém. Tudo está nele. Esta foi a colocação de Allan Kardec. E os espíritos não concordaram. Mas vamos ver com o que é que eles não concordaram. Os espíritos disseram, é um erro. Opa, o que é errado? Vamos ver o restante da explicação. A força magnética reside, vírgula, sem dúvida, vírgula, no homem. Mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Uau! Então a força magnética de fato é do homem. Mas, como em tudo, existem espíritos. Vai depender agora de que tipo de espíritos nós convidamos. E aqui Allan Kardec tem uma resposta que eu terminei colocando aqui quase sob uma forma matemática. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3 e 4, destacando 4 pontos para a gente raciocinar juntos. Os espíritos continuam dizendo assim para Kardec: se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, que se interessa por ti e pelo teu doente, olha, não é um espírito qualquer. Você tem que evocar um espírito que se interesse por você e pelo seu doente, portanto, que entenda tanto dos fluidos como entenda das curas. É um espírito que, de certa forma, entende de magnetismo e provavelmente de medicina. Então, e ele tem que ser um espírito bom, óbvio. Então, esse espírito que se interessa por mim e pelo meu doente, então o que é que faz? Primeiro, ele aumenta a tua força. Segundo, ele aumenta a tua vontade. Terceiro, ele dirige o teu fluido. E quarto, ele dá as qualidades necessárias. Perceberam? 4 itens. E aqui eu faço um exemplo, uma analogia com a matemática. A matemática nos ensinou que qualquer coisa vezes zero é zero. Não importa o tamanho. Se você multiplicar 20 por zero, dá zero. Se você multiplicar 1.300.000 por zero, dá zero. Então, qualquer número multiplicado por zero, dá zero. Então, se a gente pensar dessa forma, o que é que nós vamos encontrar? Muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo, quem sou eu? Não tenho força para nada, eu não tenho fluido nem para me manter vivo. Ou seja, força zero. E os espíritos vão aumentar essa força. Aumentar como? Multiplicando por zero, dá zero. Os espíritos aumentam a tua vontade, mas qual é a vontade que a gente tem? De ir para casa mais cedo? A vontade de que não esteja ninguém precisando da gente? A vontade da gente não fazer nada? Ou seja, vontade zero. Como é que os espíritos vão aumentar uma vontade zero? Não sobra nada. Eles vão dirigir o teu fluido, mas se você não tem força, não tem vontade, qual é o teu fluido que eles vão dirigir? Você não está doando nada, você não está exteriorizando nada. E se você imagina que tudo vem dos espíritos, então seu nada. Se não tem nada seu, eles também não têm o que dirigir. E aí, por fim, vem a parte que é essencialmente deles. Aumentam as qualidades ou dão as qualidades necessárias. Sim, mas vai dar a qualidade necessária ao que não existe? É nada. Percebe bem? Então, quando a gente começa a refletir em cima da obra de Allan Kardec,
a gente descobre que não só ele, mas os espíritos estavam altamente conectados com esta ciência bendita chamada magnetismo. Allan Kardec e o magnetismo estiveram sempre juntos. Para a gente ir encerrando, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O Livro dos Espíritos foi o livro da filosofia, foi o livro de introdução, o livro dos médiuns foi o livro da ciência, foi o livro técnico. A Revista Espírita era uma coletânea de artigos que alguns acham que sim, outros que não. Mas o Evangelho é praticamente uma unanimidade. É o livro mais lido e mais publicado de todos os livros espíritas. É o livro onde todo mundo que faz o chamado Evangelho no lar lê, estuda, analisa. Então é o livro de cabeceira de todo mundo. Muito bem. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Item 5. Capítulo 19, item 5. O poder da fé se demonstra de modo especial e direto. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Uau! O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, ou seja, por intermédio dessa conjugação, o homem, e essa é uma referência ao ser encarnado, atua sobre o fluido, que é o agente universal. O homem modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O homem. Qual é o problema quando a gente começa a dizer que tudo são os espíritos que fazem? Nós estamos nos subtraindo, nós estamos tirando as potências que eles estão precisando. Muita gente acha que isso seria arrogância. Não é arrogância, não, é falsa humildade. É a humildade da improdutividade. O homem tem todas essas potências, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz mais, daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal. Então, quem já tem um poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Nossa, isso está no Evangelho. E está no Evangelho ainda no item 12 do capítulo 19. Aquele que a gente leu foi do item 5 do capítulo 19. Agora vamos lá para o item 12 do mesmo capítulo 19. O magnetismo, estou falando de o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura, é pela fé que o magnetismo cura, e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem o fechamento de tudo isso. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, vontade a serviço dessa força que todo mundo tem, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Será que a gente entende isso? É um desenvolvimento de faculdades humanas, não é de sobre-humanas, não é de espíritos, é de encarnados. E quem foi que disse isso? Ele assinou como um espírito protetor em Paris, 1863. Um espírito protetor, mas não era o meu, nem era o seu, era um espírito protetor do próprio Allan Kardec. Era um espírito de alta lucidez e hierarquia.
Ele está dizendo que o magnetismo é uma das maiores provas da fé em ação e que ele cura. E que se todo mundo tiver consciência dessa força que em si traz, pode realizar o que antigamente se chamava de milagres, porque isso não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E agora? Como se dizia antigamente, quando eu era mais jovem, eu ouvia muito isso dos meus pais e dos meus avós. Ora, durma-se com um barulho desses. Que significava exatamente isso. Como é que a realidade é esta? E a gente tem procurado ir para uma direção, para um caminho que não é a direção e o caminho que nos está sendo indicado por Allan Kardec. Allan Kardec tinha vínculo, respeito muito grande com o magnetismo. Allan Kardec estava programado para, no final da sua encarnação, escrever um livro cujo título provável iria ser O Espiritismo e o Magnetismo. Um aneurisma o levou repentinamente. Inclusive, essa morte, ela tinha sido preconizada 3 anos antes por um de seus companheiros de estudos, só que não era companheiro físico, era companheiro à distância, nem era por internet, era por correspondência, o Dr. de Meury. E ele disse, você precisa desencarnar rápido. Haja o quanto antes, para que você venha para o lado de cá ver tudo o que ainda precisa ser desenvolvido. Então foi ali praticamente uma previsão de que ele iria desencarnar rápido, como aconteceu. Mas ele estava preparando um estudo do magnetismo. E algumas pessoas pensam que ele estudou o magnetismo até começar o espiritismo. Allan Kardec, enquanto magnetizador e enquanto estudioso do magnetismo, ele continuou como tal até o último de seus dias. Ele não deixou nem o magnetismo, nem de ser magnetizador. Esses fatos vieram à lume agora bem mais recentemente, ano passado, ano retrasado, quando se começou a ter acesso a arquivos anteriores do senhor Kardec. Aí a gente descobre que ele continuou fiel ao magnetismo. E não poderia ser diferente, porque foi o magnetismo quem deu toda a base, todo o suporte, toda a estrutura para que o edifício do espiritismo se montasse e crescesse. É isso, meus queridos. Estou dentro do prazo, espero não ter estourado, mas eu acredito que eu estou ali bem na medida. Torço muito para que essas reflexões toquem nossas mentes e nossos corações. Algumas, às vezes, nos deixam desconfortáveis, mas são muito necessárias, porque são de uma base exponencial chamada Allan Kardec. Muito obrigado por sua atenção, por sua presença, muito obrigado por seu carinho, e que isto tudo seja muito útil para todos nós. Que assim seja. Obrigado.